são grandões e assustam. Para alguns, trata-se de agressão, violência. Para outros, esporte, lazer. Para alguns, profissão. Quem vai falar um pouquinho com a gente sobre tudo que nós estamos vendo aqui agora é o Rodrigo Sama, que é o líder aqui da academia. Rodrigo, o MMA, ele ganhou fama, ele existe há muito tempo, mas ele ganhou fama há pouco tempo, né? Conta pra gente um pouquinho da história do MMA e o que é isso, tudo que nós estamos vendo aqui. Hoje, com o fato do UFC, que é o maior evento de artes marciais, né, de lutas mistas, que é o MMA, chegando no Brasil agora. Então deu esse boom todo, né? Nada mais é que várias artes juntas que formam uma luta, né? Então tá surgindo uma nova modalidade, o pessoal tá falando que é uma nova modalidade, o MMA. A gente ministra aula sobre MMA também. E isso aconteceu recentemente, né? Antigamente não era nem MMA, era o famoso Vale Tudo, que todo mundo falava que era muito violento tudo, e hoje acabou ficando MMA até algumas leis aí. Aqui em São Paulo é proibido ter o Vale Tudo, então foi formado o MMA. Caio, você pratica MMA há quanto tempo? Fazem mais ou menos uns 3 anos que eu treino, né? Venho me dedicando aí, buscando um espaço, uma oportunidade aí. Tentando, né? Treinando bastante. Como surgiu o interesse pelo MMA? Veio assim, através do meu professor, né? Do Sama. Começou a aparecer, aí explodiu o MMA, a gente falou, vamos entrar, né? Começamos a treinar e deu certo, né? E para quem pensa que MMA é coisa de homem, exclusivamente masculina, se engana. É ou não é verdade, Mila? É verdade, a mulher tá aí para fazer a diferença, né? Você luta MMA há quanto tempo? 2 anos, mais ou menos. Como é que foi que surgiu o interesse pelo MMA? Na verdade, assim, eu tava fazendo um treino de jiu-jitsu, apareceu uma luta, eu nunca tinha lutado na minha vida. Meu professor, ele falou que eu poderia fazer, ele falou, acredito em você. Então ele acreditou em mim, eu fui, lutei, ganhei e agora eu tô aqui. Gostei. O Rogério é professor aqui na academia, professor de jiu-jitsu e pratica MMA também, Rogério? Também, não dá pra gente ficar só olhando, né? Tem que cair pra dentro, até pra poder passar algum pouco de experiência pra eles, a gente precisa sentir na pele. Então a gente dá o rosto aqui pra bater um pouquinho também. E eu estou agora com o Vitor Negão. Ele acabou de participar de um campeonato e levou. Graças a Deus, levei muito treino, né? A equipe aí, que como um lema que a gente sempre carrega aí, é mais com a equipe, a verdadeira família aí. Treinei bastante, estava focado para essa luta, estamos treinando mais de 3 meses aí, um treino pesado aí, específico para essa luta. E graças a Deus, Deus honrou minha vida aí com a vitória aí. Luta aí com o Fernando Trecino, um cara muito forte, experiente. E deu tudo certo, estratégia correta, entrei e consegui finalizar a luta em 2 minutos e poucos, 2 minutos e meio mais ou menos aí. E Vitor, me fala uma coisa, você disse que tem uma profissão, você pratica o MMA, mas tem uma profissão. Essa profissão você quer manter para que o MMA seja um hobby, enfim, lazer ou não? Você visa o MMA de uma outra maneira, como uma coisa profissional? Sim, eu tenho uma profissão, né? Eu trabalho na área de segurança. Só que assim, desde quando eu entrei no MMA, né, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu acredito sim que o MMA está crescendo, está despontando cada vez mais aí. E quero sim, meu foco é esse, treino para isso, busco luta para isso. Para um dia, já sou um lutador profissional, mas um dia viver só pro MMA, só para luta, dando aula, né. Depois da minha luta, fui graduado faixa marrom. Então, pretendo assim dar aulas de jiu-jitsu, dar aulas de MMA. E como o sonho de todo lutador brasileiro é fazer uma luta no exterior, porque é onde as portas se abrem mais para quem faz uma luta internacional, tá lá fora, dão mais valor, digamos assim. E aqui no tatame a coisa não é diferente, não. Respeito, disciplina são a base para uma boa disputa. E o Sama vai explicar pra gente o que agora está acontecendo aqui no tatame. Agora a gente está tendo uma aula de jiu-jitsu, né? Os atletas estão fazendo um rola, como a gente chama aqui a luta, né? E o jiu-jitsu, ele serve para autoestima, defesa pessoal, para disciplina, né?
a gente acaba pegando aí, acabou de ter aula das crianças, né? E de repente, para muita gente, fala que é violento e é totalmente diferente, né? A gente trabalha muito o psicológico da criança aqui, para ela tratar bem o amiguinho, para ela tratar a mãe, pai bem. Então é totalmente diferente o que a mídia está passando, né? E além do físico, né? O mental também, o espírito também fica bom. Então, praticar o jiu-jitsu, as artes marciais, é questão de disciplina. Existem várias regras que ajudam a formar um adulto talvez melhor, com mais consciência, com respeito ao próximo. Isso, a gente costuma dizer aqui que o aluno ele é a cara do professor, né? Então, se você tem um professor bom caráter, um faixa preta, né? Você tem que procurar uma academia onde você tenha um cara faixa preta, onde você saiba, tenha boas referências, né? E o cara vai estar te ensinando bons modos aí, você pode ter certeza que a sua vida vai ser bem melhor. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de todas as noites, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, participe, acesse, sugira os temas que você achar interessantes. Você pode acessar o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo o jornalista e vice-presidente da Federação Paulista de Judô, Dr. Gentaglia. Como vai, senhor? Boa noite. Prazer enorme recebê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, missionário Denis, a oportunidade e aproveito também para te parabenizar por esse trabalho fantástico que o senhor está realizando, trazendo entrevistas tão interessantes na noite e na nossa madrugada, né? Início de madrugada. Muito obrigado. Gentaglia, como é que a gente pode dividir o esporte olímpico, o esporte profissional? Como evolui? Qual é o apoio que o atleta tem aqui no esporte olímpico? Qual é o apoio que ele tem no profissional? Como é que ele convive com isso? Quanto tempo ele aguenta praticar o esporte sem patrocínio? Porque a gente sabe que no Brasil o esporte olímpico ainda tem uma série de problemas. Como está hoje o judô no Brasil? É verdade, a dificuldade é muito grande. Eu atuo na área de jornalismo, de comunicação há muitos anos na Federação Paulista de Judô. Eu ingressei na entidade em 1990 e antes disso eu já tinha uma academia, eu não sou professor, mas sempre incentivei muito o esporte. Eu tinha uma academia de judô na região de Campo Limpo, com um amigo meu, e nós tivemos contato ali com esse esporte no final da década de 80. Então, a gente tem condição de fazer uma avaliação boa com relação aos últimos anos. O resultado olímpico do Brasil, vamos falar então de judô, tem sido bom. Nós tivemos agora, por exemplo, na última Olimpíada, o judô, só ele trouxe 4 medalhas olímpicas. É um resultado bom. Acho que dos esportes foi o que mais trouxe, né? É verdade. E nós tivemos também, se você juntar todas as outras Olimpíadas, o judô sempre se destacou muito bem. Tanto é que ele recebe o apelido assim, muito, muito bacana do esporte das medalhas. Mas a grande dificuldade, ela acontece na base, no início de tudo, que é, inclusive, aquilo que eu procurei focar sempre a minha atuação. O esporte social, o esporte comunitário, o esporte no bairro, nas cidades, aquele que realmente vai frutificar e vai gerar os campeões. Mas é a primeira pergunta. Não é um esporte já elitizado? Ele é, mas se houvesse, e eu tenho certeza que isso vai melhorar ainda mais, já começou a caminhar nesse sentido, se houver uma popularização do esporte de combate, até pela própria denominação, eu, por exemplo, não costumo usar, falando de todos os esportes de luta, eu digo esportes de luta. Por quê? Porque no Brasil se fala muito em esportes de artes marciais. Marcial nos leva a raciocinar guerra. E não são esportes de guerra, são esportes de combate. Então, o esporte de luta, esporte de combate, eles, na verdade, sempre tiveram uma identificação popular muito forte no Brasil. Antes do início do programa, nós estávamos conversando sobre o telequete, Ted Boy Marino. Luta livre. É uma característica do nosso povo gostar desse tipo de combate, que nos primórdios, no início, tinha muito de show, muito de espetáculo, mas que foi se transformando
graças inclusive à filosofia nipônica, à filosofia oriental, em esportes de educação. E eu acho que aí é o X da questão. Quando os governos olham o esporte como educação, quando eles se preocupam com o lado educacional, de formação do jovem, da criança, do adolescente, o resultado esportivo, e aí olímpico, ele é uma consequência, porque está havendo uma priorização de se popularizar esse esporte. Para falar um português mais claro, levar o judô, o karatê, o jiu-jitsu, o kung fu, todas essas modalidades para as escolas municipais, as escolas estaduais, os colégios particulares, para os bairros mais pobres, porque é aí que você descobre os grandes talentos. E se você não descobrir o grande talento, que muitas vezes é 0,1% daquele grupo que está praticando, você consegue conduzir uma parcela significativa de crianças, de jovens, por um bom caminho. Porque todos esses esportes de combate, eles basicamente ensinam regras de boa conduta. Então, isso eu acho que precisa ficar claro para o telespectador, né? Recentemente a gente teve uma febre aí de UFC, MMA. Estamos tendo, né? Então, está crescendo muito, muito divulgado, mas também muita gente, muitos formadores de opinião, inclusive, e cheguei até a escutar vários médicos falando que é um esporte violento, perigoso e que não deveria ser praticado. Quer dizer, qual é, aí usando o nome do programa, o ponto de equilíbrio entre a violência e o esporte? Eu acho que o MMA, nós estamos falando então de MMA, que é aquilo que engloba tudo, ele é um esporte profissional. E no momento, o que a gente tem defendido é que esse esporte profissional pode até surgir na carreira de um jovem que se identificou e que realmente, como eu estava dizendo, revelou um grande talento. Mas nós não podemos deixar e confundir, ou então deixar de avaliar que o judô, o jiu-jitsu, que essas modalidades são extremamente educativas. Mas extremamente educativas. Inclusive disciplina o praticante. Pois é, né? É o que eu ia dizer. A primeira característica é a disciplina. Então, o menino, quando ele está na rua, o que ele não tem? Ele não tem acompanhamento, ele não tem disciplina, ele não recebe educação quando ele está na rua, não fazendo absolutamente nada. Está ali com a cabeça vazia e gastando seu tempo em nada. Quando ele é colocado, depois da escola, numa atividade esportiva, quando existe essa continuidade do lar e do ambiente educacional em termos de esporte, ele começa a aprender a disciplina, o respeito, a educação, o sentido de ganhar e perder, que é extremamente importante na construção, na formação de uma pessoa. E isso tudo, muitas vezes, numa brincadeira. Porque o próprio jiu-jitsu é uma brincadeira para a criança. Começa com uma brincadeira, um aspecto assim, um lado todo lúdico, né? Que vai educando. No judô ou no jiu-jitsu, você aprende, por exemplo, que a área de treino é o dojo. Por que dojo? Porque é o lugar do caminho. Depois que o atleta se desenvolve um pouco, ele vai para o shiai-jo, que é o lugar da disputa, mas com regras pré-estabelecidas, com punições muito severas. E sempre olhando o professor como realmente o mestre, né? Verdade. O orientador, aquele que ele deve obedecer, as regras devem ser seguidas. É isso mesmo, missionário. Não se ingressa num dojo ou num shiai-jo sem se cumprimentar o adversário. Então, por quê? Porque esse cumprimento já é uma demonstração, que eu estou dizendo com o cumprimento o quê? Olha, eu estou aqui para aprender. Pode ser que eu te ensine, pode ser que você me ensine, mas quando terminar nós vamos nos cumprimentar novamente. Isso todos os dias, em todos os dias de treino, você vai realmente educando. Você vai criando uma outra mentalidade, fora uma série de aspectos, né? Falando em termos de judô, há todo um vocabulário específico, que também é educação. Então, vai se iniciar a luta, se fala hajime, quer dizer, vamos começar. O árbitro ou o professor, quando determina mate, ele está dizendo pare. Aí parou. Então tem que parar. Se ele não parar, ele recebe o quê? O hansoku mate, a desclassificação. Essa é toda uma linguagem arbitral e quando é no dojo, quando é só no ensino ali educacional, que vai modificando o comportamento. Então é o oposto do que a gente pensa. Pô, eu vou colocar a criança para lutar e ela vai ficar mais violenta. Não, ela vai aprender regras de convivência. Ela vai ver um outro lado. Aí surge o aspecto esportivo. Muitos começam a se destacar, porque tem uma tendência, ou porque realmente gostaram, então vão em frente. A Federação Paulista de Judô, por exemplo, no estado de São Paulo, tem um calendário repleto de competições.
E eu posso, assim, com serena convicção, dizer que nós temos praticamente eventos desportivos competitivos todos os finais de semana. Então, um jovem que está se dedicando a isso, ele praticamente ele não vai ter tempo para pensar outra coisa a não ser escola e o seu esporte. Ele vai ter que levar isso com muita seriedade. E como está o Brasil em relação aos outros países? Primeiro, duas perguntas. O número de praticantes no Brasil, isso que eu digo lá embaixo, né? O garotinho com 5, 6 anos, 7 anos que começa a praticar, tem aumentado? E segundo, como é que está o Brasil situado perante os outros países na prática esportiva das lutas, incluindo o judô, o jiu-jitsu? O número no Brasil tem crescido muito, inclusive em virtude do próprio MMA, porque a criança vê aquela disputa e ela ingressa numa academia, na verdade, muitas vezes ela quer aprender a brigar, quando não é esse o sentido, ela vai aprender a se defender. Mas em virtude de tudo isso que a mídia tem colocado, nós temos tido uma procura muito grande mesmo. A Federação Paulista de Judô teve um crescimento significativo no seu quadro de associados. A Federação Paulista de Jiu-Jitsu também. Interrompendo um pouquinho, só abrindo um parênteses nessa conversa. Você mesmo falou, aí o jovem, o menino vai lá porque ele quer brigar. Você acha que ele não desvirtua um pouco? Porque ele não vai mais procurar a disciplina, ele não vai procurar a luta em si, mas ele está procurando, principalmente no MMA, a fama, ou o dinheiro, ou uma carreira, porque no exterior, isso daí está muito divulgado, muito difundido, eles ganham fortunas com isso. Será que aí já não desvirtua um pouco o porquê que o jovem vai procurar? É uma opção da pessoa. Quando o menino ou a menina, na verdade, ele vai nesse sentido, olha, eu quero aprender a fazer, porque eu vi na televisão, porque eu vi fazendo, ele toma um balde de água fria. Uhum. Por quê? Porque ele vê o lado educacional. Então ele percebe que não é bem assim, olha, para você aplicar um golpe, você tem que fazer um treinamento tremendo, de muito tempo, até você conseguir desenvolver. E aquilo todo aquele esforço físico, toda aquela aprendizagem que ele vai passando, vai realmente mostrando um outro aspecto. É o que eu disse. Agora, alguns jovens realmente demonstram um talento, e aí optam por outras linhas desportivas, né? Eu acho que é uma opção da pessoa. A minha área de atuação tem sido sempre no sentido de fortalecer esse lado educacional e defender, assim, de uma forma intransigente, inclusive, a implantação, como eu disse, nos colégios, porque ajudaria muito, ajudaria muito. Agora, estes esportes, tanto o jiu-jitsu como o judô e outras modalidades, necessitam, inclusive, de roupa adequada, né? Que é no judô, o judô-gi, no jiu-jitsu, o judô, o kimono. Então, há que haver um investimento por parte dos governos. No começo a gente estava conversando. Ele já elitiza um pouco, porque não é como, de repente, o futebol, que o menino está lá na rua, sempre tem uma bola perto, uma bola de alguém, ele joga descalço e acabou. Esportes assim, como o tênis, como o judô, que requer já um equipamento um pouquinho mais sofisticado, ele já cria um muro ali, né? É verdade. Agora, contribui muito, porque eu mesmo, durante esses últimos 30 anos, testemunhei, assim, centenas de casos de meninos e meninas que eram problemáticos, tinham dificuldade de convivência com outras crianças, eram agressivas ou dispersivas, e a gente vê, sim, o depoimento de muitos e muitos pais, usando a palavra mesmo, testemunhando que houve um resultado fantástico de melhora na conduta dessas crianças. Então, eu acho que agora é evidente que as pessoas têm que procurar uma academia federada, devidamente inscrita numa federação, profissionais habilitados, enfim, que tenham todos os requisitos, e acompanhar também, os pais têm que acompanhar esses treinamentos. A gente vê os campeonatos, principalmente nas faixas etárias menores, lotados com as famílias, ambiente familiar mesmo. Então, isso eu acho que não é aí o problema. O problema é haver um incentivo forte por parte da prefeitura, do governo do estado, para que estas práticas aconteçam com maior intensidade. Então, aí que já ia engatar na minha próxima pergunta. Qual é a atuação do Estado aí? Existe esse apoio do Estado para o jovem que não tem condição econômica, mas gosta de praticar esse esporte? Tem algum lugar que ele pode frequentar, que ele não vai ter custo para a família dele? Existe, mas aí nós perdemos para o exterior. Existe no Brasil? Existe, claro. Por exemplo, nós temos na cidade de São Paulo, antigamente eram os centros educacionais, hoje são os clubes da cidade. Existem vários clubes da cidade e nos próprios CELs, onde acontece o judô e o jiu-jitsu de maneira gratuita. Jantalha, só para explicar para o nosso telespectador, o que é o Clube da Cidade? O Clube da Cidade é
um clube que é municipal, é da prefeitura. Então, ele, em tese, é gratuito, ele não há custo para a pessoa frequentar. Na maioria deles, na cidade de São Paulo, você encontra, inclusive, professores tradicionais, renomados, que dão aulas nesses organismos municipais. O Estado também oferece, e nós temos até centros de treinamentos, né? Por exemplo, um dojo fantástico que a cidade de São Paulo possui, mas que é num próprio estadual, é a Arena Olímpica de Judô, localizada no ginásio do Ibirapuera, no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, ali no Ibirapuera. Ali também o jovem que mostra interesse pelo judô, ele pode ir lá praticar sem custo algum. Tem a área gratuita e tem também ali o esporte específico para quem vai para a Olimpíada, para quem o esporte realmente que está voltado, o judô voltado para o competidor que já está focando a sua carreira como atleta. Tem as duas coisas. Mas é o que eu te disse, né? Falta muito. Falta muito. Os atletas, no exterior? Realmente, no Brasil, nós competimos em nível de desigualdade com os outros países. Mas mesmo assim, o Brasil hoje no exterior, ele já é visto como um país de ponta no judô, no jiu-jitsu? Sem dúvida alguma. Mesmo com essa falta de apoio do Estado, mesmo assim o Brasil é respeitado lá fora? Mas sem dúvida alguma, inclusive pela raça do brasileiro. A gente lamenta, por exemplo, hoje, ainda, eu pelo menos tenho uma tristeza muito grande em falar isso, em constatar isso, que o jiu-jitsu, por exemplo, não seja olímpico. É uma pena, porque o jiu-jitsu de origem japonesa, na verdade, ganhou toda uma característica brasileira, em virtude de famílias que se radicaram aqui a partir da vinda do Conde Coma e depois de outras famílias que desenvolveram. A família Otávio de Almeida aqui no estado de São Paulo, a família Grace mais no Rio de Janeiro, depois em todo o Brasil e assim sucessivamente. O jiu-jitsu criou uma característica nacional brasileira e o Brazilian Jiu-Jitsu é respeitado hoje no mundo todo. Uma pena que ainda esse esporte não seja olímpico. Eu tenho certeza que isso, qualquer hora dessas, vai acontecer. É uma reivindicação de toda a comunidade esportiva brasileira. E uma coisa que é muito bacana, muito legal, a gente raramente, pelo menos não me ocorre nenhum fato, de em brigas, você pegar um praticante correto, que leva a sério o judô, o jiu-jitsu, ele aplicar isso numa briga, ou se desentender com alguém e partir para a violência. Em virtude dessa disciplina que ele é obrigado, que ele já é introduzido nessa disciplina. Quem luta não briga. Evidente que sempre há a ovelha negra, isso em qualquer segmento social existe. Mas quem luta não briga. Essa é a filosofia dos esportes de combate. E é isso que os professores de respeito, renomados, na sua esmagadora maioria, têm ensinado. Você quer brigar? Então disputa no tatame, disputa no dojo. Se você for bom mesmo, disputa no shiaijo ou no ringue, seja qual for a modalidade, né? Na rua, não. Qual a idade melhor para a criança começar a praticar o judô, o jiu-jitsu, o esporte de luta? Eu não sou professor de educação física, mas a gente tem constatado, de maneira empírica, né, porque a gente tem assistido, que em qualquer idade, porque os professores, eles na verdade têm todo um treinamento para crianças, inclusive de 5, 6 anos, que é lúdico, é mais uma brincadeira, é a adaptação, daquele ambiente onde está o tatame, onde as outras crianças estão devidamente trajadas, depois aquilo vai, claro, amadurecendo de acordo com o crescimento. Mas a gente costuma dizer que para o Gil, para o judô, e para essas modalidades, para o karatê, para o próprio Kung Fu também, que é fantástico, enfim, todas elas, não há idade, inclusive até os 80. Teve uma época que o judô ganhou realmente uma projeção nacional, isso eu creio que foi no meio da década de 80, mais ou menos, inclusive com, se não me falha o nome dele, o Carmona. Todos os judocas de renome que trouxeram grandes vitórias, né? E de lá para cá, nós tivemos a primeira medalha olímpica do judô do Brasil. As pessoas muitas vezes não se recordam, mas foi Chiaki Shi, em Munique, 1972. E agora essas fantásticas conquistas também do próprio jiu-jitsu. Né? Teve um solavanco aí, né? Na década entre 80 e 90, parece que... O resultado, eu acho que hoje a Confederação Brasileira de Judô, falando de forma mais específica do judô... Teve alguns problemas, inclusive, envolvendo uma parte aí que não tem nada a ver com o esporte. É verdade. Mas parece que teve um problema aí com o presidente de confederação, com os judocas, etc. Isso daí acabou atrapalhando um pouco. Né? É verdade, mas hoje uma outra realidade. A Confederação Brasileira de Judô hoje, ela está equiparada às entidades do primeiro mundo.
Os atletas, nesse sentido, têm recebido um apoio muito grande, até pelos patrocínios grandes que a entidade tem, né? Os treinamentos são constantes. Hoje mudou tudo. Hoje acontecem realmente seletivas. Então, patrocínio, você tocou aí num aspecto importante, que a maioria, grande, esmagadora maioria dos atletas, principalmente os que não são profissionais, disputam Olimpíadas, etc., reclamam muito. Puxa vida, é uma coisa tão difícil a gente conseguir o patrocínio. A gente tem que correr atrás, a gente tem que pedir, implorar para vir um patrocínio, e mesmo assim um dinheiro muito pequeno. Você falou que agora aumentou essa história de patrocínio. Para a entidade, o judô é uma exceção. Agora, ainda vale muito para aqueles que podem o patrocínio. Dizem um patrocínio é o melhor que tem. E para quem não pode, é difícil. Porque o reconhecimento, infelizmente, ainda vem depois que você conquista a medalha. Só que a conta que ninguém faz é o seguinte, para o camarada chegar lá para conquistar uma medalha, quantos anos se passaram? É verdade. E de investimento, né? De sofrimento. Dedicação. Treinos e dificuldades, né? A gente vê, por exemplo, muitos atletas aí no judô e em outros esportes falando que às vezes não tinha, para ir treinar, acordava 4 da manhã e não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Ainda acontece muito, principalmente no interior. Em São Paulo também, na periferia, nos bairros da periferia, a dificuldade é muito grande, porque é o que eu disse, né? Não se conseguiu ainda a massificação, atingir aquilo que você colocou muito bem no início do programa, missionário. Mas em nível de Confederação Brasileira de Judô, que eu disse, é uma entidade hoje muito forte, o jiu-jitsu também está caminhando bem, nós tivemos uma significativa melhora, mas ainda aquém daquilo que, claro, a gente deseja. Foi o que aconteceu mais ou menos lá com o Guga, né? Se não me engano, em 96, 97, que o tênis no Brasil era um esporte, além de sofisticado, seletivo, ele era pouco difundido, né? De repente aparece um garotão lá, ganhando tudo, num torneio internacional, e no ano seguinte um monte de crianças já praticando tênis. Você acha que no Brasil está próximo de acontecer isso com o judô? Ou você acha que tem que aparecer um ídolo assim, ainda que nós não temos? Não, acho que isso tem acontecido de maneira direta. Falta o apoio na base, mas isso tem acontecido porque a cada conquista olímpica, como eu disse, agora, por exemplo, nas Olimpíadas, nós tivemos 4 medalhas no judô, a Sara Menezes ouro, o resultado é imediato, a reação da sociedade é imediata. As pessoas... imediatamente as crianças, os jovens já querem praticar, porque há a identificação com o ídolo, né? Que conquistou, que conseguiu chegar lá. Isso é muito legal. Então, daí sim, o resultado positivo da conquista olímpica, como ela vai refletir na sociedade. Então, eu realmente sou um incentivador desses esportes e de qualquer forma de atividade esportiva para a adolescência, para a infância, eu acho isso fantástico. Qual o país de ponta, o país mais respeitado hoje no mundo em termos de judô? Olha, eu acho que hoje nós temos o Brasil, os Estados Unidos, a França, o próprio Japão, enfim. Hoje as disputas realmente são muito ricas, né? E há um fator que integrou tudo de uma maneira fantástica, que foi a internet. A internet hoje você acompanha competições e resultados e tem acesso a técnicas. Tudo isso não acontecia, tudo isso não existia, né? Claro que no início era o Japão, né? Depois o judô francês... um judô maravilhoso. Me lembro na minha geração de garoto, quando se falava em judô, se associava imediatamente ao Japão, porque de lá eram os campeões. E hoje o jiu-jitsu é o que eu te falei, Brasil. Falou de jiu-jitsu no exterior, Brasil, referência significativa, incontestável. Natália, vamos falar agora de uma outra luta que você trava, que eu fiquei sabendo também. É um outro projeto que você desenvolve, que acho muito bacana. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o orfanato de animais. Pois é, proteção animal. Proteção animal começou na minha vida com a minha mãe, minha saudosa mãe. Minha mãe recolhia animais abandonados das ruas, né? Como milhares de pessoas em São Paulo faziam e fazem no Brasil. E ela recolhia. E isso então acabou fazendo parte da minha vida, porque eu também começava, a gente aprende em casa, né, a gostar do bichinho, do cachorro, do gatinho. Então aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E realmente, quando a gente percebeu, nós tínhamos na nossa família dezenas de animais. Minha mãe faleceu, a minha esposa também é da proteção animal. Aliás, nos conhecemos em movimento de proteção animal. Que interessante. Então, hoje, nós estamos aí com de 72 a 73 cachorros. E a gente vai tocando. Mas esse cachorro é o cachorro que está abandonado na rua, é isso? Na rua. Eu não tenho
Para te dizer, eu tenho um cachorro de raça, que é a Cocker, é uma Cocker Spaniel, que nós retiramos de um abrigo, que nós conseguimos uma decisão, uma liminar judicial, e ali tinha uma Cocker e eu trouxe essa Cocker para minha casa. É a única cachorra de raça que eu tenho. Todos, mas retiraram de abrigo. E eu me lembro bem, quando eu peguei essa cadelinha, ela tinha sarna em volta dos olhos, estava magérrima, tinha vermes, e hoje é uma cachorra saudável, mora lá conosco, e é a única de raça. Todos os outros, eu tenho também uma pastora, Fifi, que também nós achamos numa estrada em Bugaçu. Na minha casa, nós temos 19 cães e o restante em Bugaçu. Eu nem poderia falar isso, porque a lei da cidade de São Paulo proíbe. Você na sua casa não pode ter mais do que 10 animais. Eu não concordo com a lei, acho que ela está errada, até porque a minha casa é uma casa grande. Então é evidente que uma casa menor, uma casa maior, se aquela casa comporta e você tem condição de higiene, de dar um atendimento, eu não vejo problema, né? Eu não poderia nem falar isso, mas como ninguém sabe onde eu moro, os 19 cachorros vão continuar lá. Mas e esses cães abandonados, em termos de saúde pública, como é que funciona? É lamentável, né? Porque o problema do abandono do cachorro é, antes de mais nada, um problema de saúde pública. A gente tem que olhar também dessa forma. Porque muitas pessoas, por discriminação, falam, bom, mas nós não podemos gastar dinheiro com animais. Ok, então vamos olhar pelo aspecto da saúde pública. Afora isso, é uma grande injustiça, é um grande sofrimento. Porque os animais não merecem passar pelo que eles passam nas ruas. Vamos falar em termos de São Paulo, nós estamos aqui na capital paulista, né? O número de animais abandonados é absurdo. A legislação hoje proíbe o sacrifício de animais sadios. E isso provocou o quê? Eu sou favorável a essa lei, mas teria que haver, em paralelo, um socorro a esses cachorros. A castração existe, gratuita? Existe, mas não é suficiente. Então nós temos um grande número de animais morrendo de fome, atropelados, totalmente abandonados. E aí fica o nosso apelo, a responsabilidade quando você compra um cachorro. Eu pessoalmente, né, para mim, eu sou contra o comércio de animais, não aceito o comércio de animais. Eu acho que ele é o responsável por essa demanda de soltura de cachorros nas ruas. Mas ok, eu prefiro que você adote. Se você quer um animal, vá a um abrigo, existem N abrigos com muitas dificuldades, com muitos e muitos cachorros, via de regra vira-latas, mas que são extremamente carinhosos, que estão precisando de um lar. Mas se a pessoa quer comprar um animal, ela tem que comprar com responsabilidade e saber que naquele momento ela está adquirindo uma alegria, mas um problema também para os próximos 15 anos, pelo menos, às vezes muito mais. Natália, então, não é passageiro. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, missionário. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado. E você não se esqueça, todo final de noite, o nosso encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta, 00:30, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você. E hoje, no nosso programa Ponto de Equilíbrio, eu vou receber meu amigo Milton Neves, que nós vamos falar sobre futebol, previsões, mercado e tudo que você quer saber. Fofoca também tem, hein? Não perca, Ponto de Equilíbrio, hoje,